2 anos após a reforma trabalhista, o número de processos na primeira instância da Justiça do Trabalho caiu 32%. Nossa pauta 13, Maldonado. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, entre janeiro e outubro de 2017, as varas do trabalho de todo o país tinham 2,2 milhões de ações em andamento. No mesmo período, em 2019, o total de processos recuou para 1,5 milhão. A redução, segundo analistas, está principalmente relacionada à regra criada pela reforma que obriga a parte vencida a pagar os honorários do advogado da outra parte. Os chamados honorários de sucumbência não eram cobrados do trabalhador antes da reforma. Além disso, a nova legislação pode obrigar o empregado a pagar os custos do processo. Portanto, Maldonado, repetindo aqui, o número de processos na primeira instância da Justiça do Trabalho caiu 32% 2 anos depois da reforma trabalhista. Você tem algo a acrescentar sobre essa notícia? Olha, apesar da iniciativa, né, como a gente citou agora há pouco, das parlamentares aí do PT e da esquerda de tentarem impedir, né, a aprovação, a promulgação da reforma trabalhista. Mas há, Felipe, uma expectativa, inclusive, de que o Congresso Nacional altere alguns pontos dessa reforma e melhore a reforma trabalhista em alguns pontos que não ficaram aí muito satisfatórios na avaliação dos parlamentares ainda neste ano. Eu já conversei com alguns parlamentares ainda no ano passado, já se falava um pouco sobre isso, então há sim uma expectativa de que o Legislativo ele se debruce sobre novas questões trabalhistas, novas regras trabalhistas ainda em 2020. Há, inclusive, propostas do governo nesse sentido que devem começar a chegar aí já logo nos primeiros meses desse ano, justamente porque é uma questão que, como mostra o LIDE aí, tem um impacto direto na vida do cidadão, né? São 32% a menos aí do número de processos, o que facilita o trabalho da Justiça do Trabalho até para conceder o direito daqueles que acabaram sendo prejudicados de alguma forma. Então, é importante que o cidadão entenda que o fato de ter menos processos, o número de processos ter caído, melhora a eficiência da justiça e, consequentemente, o serviço prestado aí à sociedade. Legal, Maldonado. Aliás, lembrando que o maior mérito da reforma trabalhista talvez tenha sido o fim do imposto sindical. E desde então, Maldonado, que há muita pressão para voltar o imposto sindical. Recentemente houve muitas especulações nesse sentido, mas até agora nada, né? Nada. No Congresso tem muita pressão para isso, né? Tem muito sindicalista no Congresso Nacional. O Paulinho da Força, por exemplo, é um deputado que defende muito essa questão, está sempre rodeado de sindicalistas. Os sindicalistas estão muitas vezes presentes fisicamente ali no Congresso Nacional, se manifestando com camisetas, organizados, o que gera, assim, uma pressão para que essa questão retorne, já que na avaliação dos comandantes de sindicato, o fim do imposto sindical acabou com isso no país. Agora, acabou também com salários astronômicos aí de presidentes de sindicatos X e Y que recebiam muito mais, enfim, é um dinheiro que a gente não via como ele retornava para a sociedade. Agora, diminuindo a quantidade de sindicatos, que é uma consequência óbvia e lógica do fim do imposto sindical, há sim uma expectativa, então, de melhoria desse cenário econômico.